Yeah. Pessoal, no princípio, né, que nós começamos a falar do capacitores, nós falamos que a, a capacidade do capacitor é a capacidade que ele tem de armazenar a energia elétrica. Eles chamam-se de capacitância, que seria a, a grandeza, né, desse componente. Agora, nós temos a unidade de medida, como nós temos nos resistores que nós conhecemos, nós vamos ter no capacitor, e a unidade de medida é o farad. Então, se eu falasse, qual que é a capacitância de um capacitor? É de 1 farad. Né? Então, a capacitância que seria representada pela letra C, né, é igual a 1 farad. Só que qual que é o detalhe quando eu trato do farad? É uma unidade muito alta, né? Seria assim, muito grande o valor do capacitor. Então, nós temos aí os submúltiplos para representar, né, os valores dos capacitores. Como, por exemplo, o M minúsculo, vocês sabem que representa o que? O mili, né? E o F é o farad. Então, milifarad seria 1 dividido por 1000. Na notação científica, 10 a menos 3 farads. E agora, a próxima seria o micro, né, que é um valor muito comum utilizado nos capacitores, representado pela letra grega, né, e o F, que é o farad. Então eu teria microfarad. Na notação científica, 10 a menos 6 farads. E o próximo? Nanofarads. Então, representado pelo N minúsculo e o F, nanofarads, na notação científica, 10 a menos 9 farads. E o picofarad, o P minúsculo e o F, né, que seria representado na notação científica por 10 a menos 12 farads. Vejam bem, por que nós falamos aqui na notação científica? Nós nunca devemos, sim, dar um valor, né, de resposta do capacitor notação científica. Mas vocês vão observar, se nós não trabalharmos nos cálculos com notação científica, fica muito difícil devido à quantidade de zeros que você vai usar aí depois da vírgula ser muito grande. Né? Então, aqui nós temos o exemplo da conversão da tabela de 10 farads para todos os submúltiplos. Né? Então, como nós representaríamos o valor desse capacitor? Então, pessoal, olha aqui essa tabela, né, que seria a representação do farad, milifarad, né, na notação científica, 10 a menos 3. O farad, por exemplo, seria o zero e a vírgula. E aqui, o que nós temos? 10 a menos 3, quantos zeros depois da vírgula? Nós temos 3. No micro, 10 a menos 6. Quer dizer, vocês vão contando, 3 com mais 3, 6. No nano, 10 a menos 9. Então, nós vamos ter, depois da vírgula, 9 casas. Né? E o pico seriam quantos zeros? 10 a menos 12. 3, 6, 9, 12. Então, vamos trabalhar aqui com a conversão, né, do valor que foi colocado aqui, que é um valor muito alto de
de capacitância, mas só para vocês entenderem, ou seja, 10 farads. Se eu fosse representar em mili, seria o quê? 10.000 milifarads. Em micro, 10 milhões de farads. O próximo qual que seria? Nano. Olha só, pessoal, como é que vai ficando grande aqui a quantidade de zero, porque no nano nós temos nove casas, né, que nós teríamos que representar na notação científica, seria 10 a menos 9. Então nós temos que, para compensar aqui, né, colocar 9 zeros. E por último aqui o pico, que seria quanto? 12 zeros. Então, se eu vou representar 10 farads, né, em picofarads, ficaria, inclusive, muito difícil de fazer essa leitura desse valor aqui, porque ficou um valor aqui muito, muito grande, né? Aqui, se vocês observarem, vai dar 10 trilhões de picofarads, né? Então, fica difícil de trabalhar com um valor desse, mas qual que é o objetivo daqui? De vocês estarem aprendendo a fazer as conversões. E vocês vão ver aqui a seguir, né, que isso, se eu colocar na notação científica, aí já fica bem mais fácil, porque todos aqueles zeros aqui estão representados aqui agora com a potência positiva, né? No caso do mili, seria 10 vezes 10 elevado à terceira. Ou seja, vocês vão observar aqui, 10 com mais 3 zeros. Para o caso do micro, o 10 mais 6 zeros. Então seria 10 vezes 10 a elevado à sexta microfarads. Para nano, seria mais 9 zeros, ou seja, 10 vezes 10 elevado a 9 microfarads. E, por último, aqui em pico, nós teríamos mais 3, 6, 9, 12, né? Então, 10 elevado a 12ª picofarads, né? Bom, agora vamos usar aqui uns valores assim que são bem comuns de ser utilizado. No caso aqui, 10 microfarads. Porque o que acontece que nós temos que saber das conversões? Porque nós temos que fazer cálculos com os capacitores, né? Quando são associados em paralelo, quando você aplica em um circuito, né, o valor da capacitância dele, como que ele faz se comportar. Então, aí nós vamos pegar um valor bem típico aqui, que é um valor de 10 microfarads. E nós queremos converter para nanofarads, né, que é esse símbolo aqui. Então, vamos aqui observar, eu tenho aqui um capacitor do que? De 10 microfarads. Nós vamos converter para 10 nanofarads. Olha só. O que resultou? 10, porque 1000, porque eu tive que colocar aqui de micro para nano. Cresceram aqui quantos zeros depois da vírgula? 3. Então, que deu aqui 10.000 nanofarads. Ou na notação científica, 10 vezes 10 a elevado à terceira nanofarad. Agora, o capacitor de 2,2 o que? Nanofarads. Nós queremos
converter para micro. E aí, aqui nós convertemos de micro para nano, e aqui de nano para micro, né? E aí, assim, nós estamos fazendo o processo contrário um do outro. Então, o que vocês observam aqui, ó? Que eu tenho um valor de 2,2 nanofarads e eu quero converter para micro. Como que nós vamos ter o resultado desse valor? Já começa assim, nesse caso, a ficar mais complicado para se fazer a leitura. 0,0022 micro, ou 2,2 vezes 10 a menos 3. Aí o que vocês podem perceber, né? E quando nós convertemos de uma unidade maior para uma unidade menor, o que aconteceu? O expoente aqui se tornou positivo. Ao contrário, o expoente se tornou negativo, né? Devido às casas que nós temos que agora aqui vocês podem observar que esse valor aqui também pode ser convertido tirando aqui a vírgula. Ao invés de eu falar 2,2 vezes 10 elevado a menos 3, eu vou tirar a vírgula daqui e crescer mais um aqui no expoente. Então fica 22 vezes 10 a menos 4 microfarads. Bom, aqui agora, prosseguindo aqui com os exemplos. Ó, nós temos aqui 470 nanofarads para picofarads. Então, nós estamos convertendo uma unidade maior para uma menor. Então, vamos aqui fazer a colocação, né, do valor de 470 nanofarads. Que nós vamos converter para quê? Para picofarads. Então, nós estamos convertendo de uma unidade maior para uma menor. E o que aconteceu? 10 nano para 10 pico. Aí, quantos zeros nós temos que acrescentar aqui para corresponder? Mais 3 zeros, né? Porque nós temos que andar aqui com a vírgula, acrescentando os 3 zeros, né? Para equivaler em picofarads. 470 mil picofarads. Vocês poderiam encontrar também, assim, nesse caso, 470 kPf. Lembra que o K representa o 1000, né? E poderia ser válido, né, e mais prático também essa representação. Ou na notação científica, lá que aconteceu mesmo, aqui nós fomos uma unidade maior para uma menor, que aconteceu com o expoente, de nano para pico, né? São quantos? Zeros? 3. Nós tivemos aqui o expoente 3, porém positivo. Então, 470 vezes 10 elevado à terceira picofarads. E agora, 680 nano para farad. Olha só aqui essa conversão que nós vamos fazer. Nós estamos aqui em nano, 680 nano. Para o que? Farad, né? Então, olhem só, que nós vamos ter que acrescentar 6 zeros, né? Porque de nano para farad, né? Houve ali, né? Porque a vírgula está aqui, ó, né? Nesse caso, nós andamos 3, 6, 9 casas, né? Então, aí o que acontece aqui para a gente representar 3, 6, né? Como está aqui, 3, 6, 9 casas, só que representando o que em farad. No caso que nós vamos trabalhar com os cálculos, aí seria o que? 680 vezes 10 a menos 9. Aí vocês observem aqui que nessa conversão, o expoente ficou
menos nós, né? Para representar em Faraday. Agora, vamos aqui falar de alguns tipos de capacitores, né? Esse aqui nós tínhamos falado lá com o capacitor eletrolítico. Nesse caso aqui é o capacitor, né? Os dois terminais de um lado só, que é o radial, né? E aí, o que vocês percebem, pessoal? Olha aqui, ó. Esse capacitor é polarizado e como nós temos que frisar no circuito, nós temos que observar isso com muita atenção. Aqui esse terminal está indicado aqui o negativo. Quando ele é novo, você vai perceber que esse terminal negativo é mais curto que o terminal positivo. E aí a gente tem que observar isso para a fixação dele no circuito, obedecendo a polaridade, né? Esse é um capacitor de tântalo, né, que é polarizado também, já é um capacitor assim, de uso menor, né, comparado aqui com os outros. A gente encontra ele em circuitos de muita precisão, que é um capacitor, inclusive, caro, né, bastante caro. Dentro dos capacitores, né, esses capacitores aqui que vocês vão ver a seguir, de mica, poliéster, de cerâmica, são capacitores baratos. O eletrolítico, quanto maior o seu valor, mais caro ele é. E o caso aqui, o capacitor de tântalo, por ser um capacitor polarizado, e é um capacitor de uma precisão muito maior, né? Comparado com o capacitor eletrolítico. Por isso ele custa muito mais caro. Agora, nós temos aqui, que é bastante utilizado, o poliéster, o capacitor de mica, né? O cerâmico, né? Todos esses elementos que nós estamos falando são o quê? O dielétrico do capacitor. No caso eletrolítico, o dielétrico é o eletrólito. O capacitor de tântalo, o dielétrico é o tântalo. E assim nós vamos com o poliéster, o mica, o capacitor cerâmico, todos têm aqui dentro do SMD, né? E agora vocês vão ver aqui, ó, esse capacitor a óleo, que seria no caso axial. Ele hoje, vocês encontram só mais quando você vai desmontar aí aqueles circuitos, aqueles aparelhos mais antigos, né? Mas nós temos que falar dele porque às vezes você se depara com ele em alguns circuitos, que é de papel, óleo e papel, que o que acontece assim, se você procurar para comprar, você vai achar, mas é aquele detalhe, como hoje é muito pouco utilizado, então ele se torna muito, muito caro, né? E agora aqui nós temos os capacitores variáveis, né? E esse capacitor variável é aquele que é utilizado em sintonia de rádios transmissores, rádios receptores, né? Hoje, sim, nós temos uma forma muito diferente dessa, porque isso aqui, naqueles aparelhos mais antigos, né? Você poderia ver aqueles rádios, né? Se você abrir aqueles rádios mais antigos, você vai encontrar esse tipo de capacitor. Na verdade, aqui, ó, existe 3 capacitores, né? Num só eixo. E quando você movimenta esse eixo aqui no sentido horário, o que vai acontecer? Essas placas que estão aqui distantes começam a introduzir no meio daquelas que são fixas. Essas aqui são móveis, essas são fixas. Aí o que vai acontecer? Quer dizer, quando está distanciado assim, o que nós podemos dizer? Que a capacitância é muito, muito alta, né? Porque a distância entre as placas, né? E envolve também aqui a própria área das placas, mas aqui a distância está muito longe. Quando você desloca aqui no sentido horário, essas placas começam a se introduzir aqui no meio dessas outras que são fixas, só que elas não se encostam, não pode encostar, porque senão gera um curto-circuito. E aí você vai aumentando a capacitância. Se aqui são 3 capacitores, você aumenta os 3 ao mesmo tempo. Do mesmo modo que nós temos resistores variáveis, aqui nós temos um capacitor variável,
E nós temos também o capacitor ajustável, então nós temos os resistores que nós chamamos lá dos tripotes, né? Então esses são para ajustes, né? Você não tem eixo aqui de, como você tem no variado, para externamente você variar. É quando você monta o circuito, você tem que fazer um ajuste de frequência e aí você faz e acaba muitas vezes tendo que lacrar, né? Às vezes com um esmalte, com uma determinada tinta aqui, para ele manter naquele valor. Você faz o ajuste e mantém. E qual que seria o material usado aqui como dielétrico, né? Nesse caso aqui, normalmente é a mica, né? E aqui está a simbologia, né? Esse representa o capacitor variável e esse representa o capacitor ajustável. Yeah.